A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um vídeo aqui neste canal. Ficamos aí uns tempos aí sem gravar, né? Umas semaninhas. Mas vocês sabem que sempre que eu deixo algum tempo aqui de gravar é porque tá acontecendo alguma coisa no off, alguns processos com Deus, alguns dias um pouco mais intensos, que a gente acaba se dedicando mais a alguma coisa ou a outra e alguma áreazinha da nossa vida acaba que a gente não consegue dar conta de tudo, não é mesmo? Não é assim com você também, minha irmã, meu irmão, você que tá aí me ouvindo. Então, foi isso que aconteceu. Então, pra mim, eu sou uma pessoa, gente, tendo a ser muito 880, já falei com vocês, os vídeos aqui são muito verdadeiros, muito honestos com vocês. Eu costumo abrir muito o coração com vocês aqui, além de trazer as palavras, de trazer edificação, exortação, né, que eu creio que Deus me usa muito desta maneira para fortalecer a fé dos irmãos, mas também com muita experiência, né, de um relacionamento genuíno, verdadeiro e pessoal com Deus. Porque o que adianta eu vir aqui só pregar, falar a palavra e não ter uma experiência, não ter uma vivência, sabe? Então eu também passo processos, passo por reconstruções, às vezes dou uma voltada, volto um pouco, dou um passo para trás para dar depois 2, 3 para frente, e assim a gente vai sendo lapidados nas mãos do Senhor de glória em glória. Amém, meus queridos? Então, o que aconteceu, gente, que eu não gravei aí nesses últimos tempos, foi que bem neste mês agora, de maio, bem no começo ali, dia 6 ou 7, não me lembro o dia bem certo, para falar para os irmãos, mas o meu irmão mais velho, juntamente com a sua esposa, né, minha cunhada e os meus sobrinhos, os 3 filhos deles, né, se mudaram de país. Então, gente, eu estou aí passando, né, por mais um tipo de luto, né, que é um período também de uma perda, né, porque aqui, né, o meu irmão estava próximo. Por mais que a gente não estivesse todo dia, né, porque ele não morava assim colado, né, na mesma rua que eu, por exemplo, mas era uma pessoa que eu tava lá, final de semana, a gente tava indo na igreja, tinha um contato com a minha cunhada também, uma amizade, né, então uma cunhada se torna quase que uma irmã, né, porque é uma vivência muito próxima da gente, então os meus sobrinhos, então é uma coisa assim difícil pra gente de passar, né? Uma mudança, né? Uma ruptura ali acontece de fato. Por mais que a gente tenta se apegar, obviamente, no lado bom, né? Que eles estão indo para evoluir, para crescer. A gente tenta se apegar nisso, mas ainda assim, gente, eu perdi, né? Para o Senhor, a minha mãe foi para a glória com o Senhor, mas fazem 3 meses aí, né? Deixa eu ver, foi em fevereiro, março, abril, maio. 3 meses que a minha mãe partiu com o Senhor. Então, são mudanças muito perto uma da outra. Então, acaba que o nosso coração sente muito. E eu sou uma pessoa muito sensível, né? Às vezes, pode ser que não transpareça isso, não sei como vocês me veem bem ao certo, né? Mas eu sou uma pessoa muito sensível. Então, essas mudanças, elas mexem muito comigo, né? Ainda mais quando envolve, né, pessoas tão próximas de nós, como uma mãe, como a família inteira do meu irmão, né, se mudando para tão longe, né? Então, são coisas que abalam um pouco a gente. E são processos que Deus está usando para trabalhar em nós ali, né? Algumas questões. Tá trabalhando a família deles lá, tá trabalhando em cada um de nós. Deus vai usando essas situações cotidianas da vida para ir nos lapidando, para ir nos fazendo também com tudo isso que o Senhor tem me mostrado, viver na prática o evangelho, daquela questão de tu se apegar, que a tua rocha verdadeira tem que ser somente o Senhor, né? Então você amar as pessoas, não deixar de amar as pessoas, né, de se apegar ali, de ser intenso com as pessoas, e claro que não, gente, não é nesse sentido que eu tô falando, mas eu tô falando no sentido de a tua rocha, a tua segurança, a tua estrutura tem que estar firmada na rocha que é Jesus Cristo, sabe? Não pode estar apegada em pessoas, não pode estar em casamento, não pode estar em mãe, em pai, não pode estar no dinheiro,
sabe? Porque a palavra de Deus diz, quem ama mais o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, quem quer que seja, não é digno de mim. E quem ama o dinheiro, né, não é digno do Senhor, porque tá idolatrando dinheiro, tá indo atrás de mamon. A ganância, Deus não se agrada também. Então, isso é idolatria. E quem ama mais alguém acima de Deus, também é idolatria. E Deus não se agrada disso, né? Por quê? Porque isso faz mal para nós. Porque essas idolatrias dos nossos corações acabam sendo ídolos que não são seguros para nós, não são estáveis para nós. A gente está buscando, né? Eu, como uma pessoa que busco muita estabilidade, busco muito, sabe, tá tudo sob controle. Eu sou uma pessoa, sabe, tendo a ser controladora, sabe, gosto de ter domínio de, sabe, uma visão de tudo que tá acontecendo, sabe? Então Deus, ele tem me forjado, Deus tem me preparado, trabalhado muito o meu coração em mudanças, sabe, gente? Já começou muitas mudanças ali com a partida do meu pai em 2020. E aí não ficou só nessa mudança, gente. Ficou também... Deus tem trabalhado muito no meu coração com mudanças desde então na partida do meu pai. Depois, então, com a maternidade, que quem é mãe vai me entender que a nossa vida antes da maternidade é uma vida e a vida após a maternidade é uma outra vida, né? Então, é muito fácil a gente se perder, se atropelar nesses processos se nós não nos colocarmos realmente, sabe, com todo o nosso coração no altar do Senhor, se a gente não buscar a clareza de Deus, se a gente não buscar as direções do alto, a gente se perde facilmente, a gente começa a ficar uma bagunça os nossos sentimentos, a gente começa a ser dominados por emoções, a sermos dominados por comparações, por culpa, por vitimismo, por medos. Então eu tenho falado isso para os irmãos porque eu sei, porque eu estou vivendo isso na pele, estou vivendo isso na prática, eu tenho lutado contra tudo isso, meus irmãos. E esse vídeo é realmente aqui abrindo o coração para os irmãos, para mostrar para vocês que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós somos, por mais que sejamos falhos e pecadores e somos como vasos na mão do oleiro, ainda assim, se a gente ficar resistindo à vontade de Deus, o vaso se quebra na mão do oleiro. E por muitas vezes dessas mudanças, eu posso dizer para os irmãos que eu resisti a essas mudanças. E quanto mais eu era dura, eu era rígida nesse sentido, mais parece que me apertava essas situações. Então, com tudo isso, o Senhor tem trabalhado demais a fé em mim, uma fé vívida, uma fé, sabe, gente, como eu posso dizer para vocês, uma fé real, uma fé prática, uma fé madura, de observar tudo isso acontecendo e que por mais que tudo à minha volta mude, que por mais que eu mesma esteja mudando, esteja, né, ganhando umas ruguinhas, né, quando a gente sorri, por mais que a gente tenha que adquirir maturidade, responsabilidade com o filho, com outras vivências, com muitas pressões da vida, Deus tem trabalhado muito em mim esse apego único e exclusivo no Senhor, sabe? Porque, gente, se nós deixarmos outra coisa acima do Senhor na nossa vida, todo o resto se embaraça. Então, por exemplo, o teu casamento se embaraça, a tua vida na igreja se embaraça, a tua vida dentro do teu lar, no teu casamento, no teu trabalho, tudo já, sabe, sai do lugar, sai da organização perfeita de Deus ali. Então, primeira coisa que se deve organizar, sabe, no meio do caos da nossa vida, muitas vezes, dos processos, das mudanças que a vida adulta muitas vezes nos traz, é justamente organizar primeiro a vida com Deus, depois o resto. Porque quando eu tô bem com Deus, quando eu tô, sabe, o meu tá tudo certinho ali, redondinho com o Senhor, o meu coração se aquieta. A ansiedade desta vida se aquieta. E parece que eu consigo, parece não, verdadeiramente eu consigo ouvir melhor a voz do Espírito Santo me conduzindo. Sabe? Então,
não sou mais como Eva, não sou mais como Adão, que preferiu confiar na voz da serpente, que disse que não, né? Deus não falou tudo bem ou certo, como que era. Se vocês comerem essa maçã, vocês vão ser como ele, vocês vão saber de tudo. Então, ele veio para confundir a voz de Deus. O diabo, ele vem para tentar, sabe? Não é bem daquele jeito que Deus falou. Não, você não pode fazer tudo isso que você acha que você pode. Não, você não é tão filha amada assim. Não, você tem isso defeito. Não, você viver tudo isso não é para ti. Não, porque você é isso, você fez aquilo, você fez aquele outro, você não merece. Ou, sabe, tantas vozes que ele vai tentando ali. E se a gente for parar para ficar ouvindo as vozes do diabo e não ouvir a voz de Deus, a gente comete pecado. A gente endurece o nosso coração, a gente se desvia da vontade de Deus. Quando a gente vê, a gente está totalmente já fraco na fé. A gente pode, né, até estar indo na igreja, a gente pode estar lendo algum livro ou outro cristão, a gente pode estar com uma fachada de crente, mas no nosso interior não está sendo renovado. A nossa mente ainda não girou a chave, ainda não está vivendo a metanoia, a renovação da mente não está feita, porque nós estamos ali, ouvindo o pai da mentira. Então Deus também tem me ensinado algumas estratégias no campo de batalha da vida, no campo de batalha da mente. Deus tem me trazido muitos ensinamentos. Então por isso que é muito precioso para nós, meus irmãos, nós vermos as situações da nossa vida como realmente oportunidades de Deus de evoluir, de amadurecermos, de não mais somente tomarmos o leite espiritual, mas avançarmos e comermos o pão, comermos, né, comida sólida. Que ainda que o nosso homem exterior, como disse Paulo, esteja se desgastando, o nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. Então, ainda que venham as mudanças, ainda que a nossa estrutura familiar, ao qual a gente foi ensinado, ao qual a gente teve uma vivência a vida inteira, ao qual saia aquela estrutura dali, aquela coluna, sabe? Se tirar aquelas colunas, aquelas coisas, o que sobra de nós? Será que ainda sobra ali o meio, ali a rocha firme? Será que tem solidificação? Será essa palavra? Enfim, vocês entenderam, meus irmãos. Enfim, será que vocês ainda, nós, né, vamos ficar firmes em Deus? Será que a nossa família vai estremecer por completo? Será que a gente vai ter estrutura para permanecer na fé, para permanecer em Deus, para continuar, para viver a vida que o Senhor tem para nós, os projetos, os planos, os propósitos? Ou será que nós vamos estremecer e vamos parar e vamos ficar pelo caminho e vamos então buscar direções do mundo para seguir a vida, ouvir as vozes do diabo mesmo e deixar a vida rolar? Como que a gente vai tocar a nossa vida? Ainda que venham, né, as noites traiçoeiras. Então como que a gente vai seguir a nossa vida? Vamos continuar no secreto? Vamos continuar buscando em Deus? Sim, meus irmãos, sim. Eu tô aqui como prova viva para dizer para você que se eu tô de pé, que se eu tô continuando, se eu tô progredindo, se eu tô ainda aqui, se eu não cair numa depressão, vocês podem ter total certeza que essa força, que essa coragem, que essa garra, que essa energia não vem da Pamela, vem de Deus, vem totalmente do Senhor, tá? Porque se fosse pela minha força, se fosse pela Pamela, eu já teria desanimado, eu já teria ficado pelo caminho, eu já teria ficado na depressão. Mas pela força do Senhor, pela graça dele, eu me levanto, ele me ergue, ele me sustenta, porque ele é a verdadeira rocha, ele é o pão que alimenta no dia ali da fome, ele é a alegria no dia da angústia, o consolo, o amigo fiel. Ele é, gente, o verdadeiro amigo, pai presente, gente. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o conselheiro, o espírito da verdade que o mundo não pôde receber, mas ele habita em nós e estará em nós
para sempre. Aleluia! Aleluia! O Espírito de Deus está sobre nós, está sobre a minha e sobre a tua vida aí, meu irmão. Então você não está sozinho. Ouça mais a voz de Deus, vai para o teu secreto, porque no secreto o Pai coloca tudo em ordem, o Pai corrige o que está errado, o Pai começa a te direcionar, traz clareza, traz consolo, traz refrigério, traz refúgio, faz do secreto o teu lugar seguro, que tu vai ver que não vai ter tempestade na tua vida que possa te destruir, que possa te paralisar, que possa arruinar os projetos do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, esse vídeo não teve roteiro, foi realmente um abrir aqui, sabe, do meu coração para vocês, e eu senti realmente que fluiu, eu senti Deus falando através desse vídeo com toda a graça, com toda a humildade do meu coração. Eu sinto a presença de Deus através desse vídeo, através de cada palavra que eu liberei aqui para vocês, e eu creio que vai ter endereço certo essa palavra, que se você chegou neste vídeo, essa palavra era para você e Deus falou com você. Amém? Em nome de Jesus, receba essas palavras que te tragam encorajamento do Senhor, que te tragam ânimo e que te tragam clareza de que só o que você precisa é do lugar secreto, é da amizade com o Senhor verdadeira, genuína, sem hipocrisia, sem falsidade, de verdade, com o coração aberto para o Senhor, porque esse coração o Pai não despreza. Amém? O Senhor sabe tratar dos corações feridos. E muitas vezes o Pai mesmo permite a ferida para Ele mesmo tratar, para Ele mesmo corrigir, para Ele mesmo muitas vezes, opa, tu estava indo por aqui, não era bem por aqui, era uma correção de rota, para que a tua vida, sabe, ande nos caminhos que Ele tem para você, para que você continue avançando até, né, como a palavra de Deus diz, até Salmo, se eu não me engano, que fala, até nós sermos dia perfeito. Amém, meus queridos? Esse é o vídeo, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Será que eu já falei isso? Enfim. Beijo, fui! Gente, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui já para receber conteúdos edificantes para a tua vida. Deixa teu comentário, que eu amo ler o comentário de vocês. O que esse vídeo falou ao teu coração? Conta aqui para mim, que pode ser bênção também para outro irmão que está vendo aqui esse vídeo e possa se identificar com o teu comentário também. Deixa uma palavra para nós. Amém? Um beijo, beijos, e deixa o like também, que é muito importante, ajuda a expandir aí a palavra, o reino de Deus, a propagar aí mensagens boas, né? Porque esse mundo de internet tá cheio de conteúdo fútil, vazio, né? Vamos difundir a palavra de Deus, vamos, sabe, saquear o inferno, vamos buscar almas para Cristo, vamos, sabe, realmente destronar Satanás da internet e colocar aqui, ó, só palavra de Deus, só edificação, só coisa boa, em nome de Jesus, que essa internet, que esse YouTube, em nome de Jesus, que seja cheio de evangelistas, cheio de ministros, cheios de pessoas realmente capacitadas, pessoas cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus, para levar com reverência, com prudência, com amor do Pai, os corações que precisam, palavras de edificação, de exortação, palavras de vida, águas do céu, em nome de Jesus, para as famílias, para as casas, para os lares, para que a nossa geração venha a ser avivada em nome de Jesus. Agora sim, um beijo e fui!